Olá, lindezas da natureza, tudo bom com vocês? Saudade de vocês. Então, para quem não me conhece, obrigada por me deixar adentrar na sua casa para falar sobre aquele papo astral sensacional. Eu sou a bruxa Mariana Tavares de Mello, tá aqui, ó, meu Instagram, quem quiser seguir, fique à vontade. E normalmente eu tô aqui cheia dos oráculos, né? Mas hoje deu-se algo um pouquinho diferente. Nós temos várias perguntas espirituais, perguntas profundas, perguntas cheias de mistério dos nossos internautas e telespectadores. Então, vamos responder essas perguntas aqui da TV O Norte para o mundo. Muito bem. A primeira pergunta que eu recebo aqui daquela moça é Evangelina do Geisel, não é isso? Muito bem. Vamos ter uma lua vermelha. O que isso significa? Olha só, querida, a lua vermelha que está se aproximando, né, que é a chamada lua de sangue, é uma lua de muito poder. Toda lua cheia, ela é de muito poder. É uma lua que mexe com a água, que mexe com os oceanos, as marés, que mexe com as mulheres. Percebam, mulheres, que muitas vezes é na lua cheia que desce o nosso período, né, aquela época do mês em que você fica um pouquinho estressada com tudo, né, e lá vai, porque só quem é mulher sabe, né, o que é ter cólica, etc. Então, a lua vermelha é uma lua que a gente tem que aproveitar para fazer coisas boas, porque como a potência dela, a força dela, vermelha, sangue, tá? É muito grande, então vamos pedir coisas do amor, coisas do dinheiro, coisas da cura, coisas da felicidade, só coisas assim positivas, tá? Não inventa de pedir maldade, não. Eu não estou dizendo que algumas pessoas não mereçam receber, digamos assim, de volta certas ruindades que fazem por aí, né? Eu entendo. Mas mexer com forças assim mais pesadas nesta lua pode, sei lá, de repente desandar, né, toda a magia para você e a coisa pode sair ao contrário. Então, não pede nada pesado, pede só coisas positivas na lua vermelha, porque ela é uma lua energeticamente muito forte, tá bom? Se ligue nisso. Muito bem. Temos aqui mais outra pergunta. Então, eu estou sem óculos hoje, minha gente, mas eu vou conseguir ler. Como faço para saber se um ambiente está muito carregado? Essa pergunta vem de João. João é lá de Jaguaribe. Muito bem, João, como faço para saber se um ambiente está muito carregado? João, é o seguinte, se você tem mediunidade, essa percepção vem assim. Mas se você não se sente tão vinculado à mediunidade, muitas pessoas não se sentem e está tudo bem, nós temos algumas coisas para ver se o ambiente está com energias ruins presas ali ou não. Bora lá. Infiltrações. Olha, tem uma explicação que os engenheiros podem dar facilmente, porque a água adentrou na estrutura, né, do concreto, coisa e tal, e vai ter que fazer uma restauração aí. Beleza, tudo bem. Mas há certas infiltrações que são muito recorrentes e por mais que você ajeite a casa, elas sempre aparecem, sempre estão voltando. Então, isso atesta a densidade de energia, de espíritos desencarnados por perto, buscando, quem sabe, né, sugar um pouco da sua energia. Sim, porque a gente fala assim, vampiros de energia, minha gente. E aí, essa questão do mofo aparecendo nas coisas, nos armários, nas paredes, nos nossos objetos. Tá, eu sei que está chovendo bastante, nessa época do ano tudo fica mais úmido e mais propenso, né, ao bolor, ao mofo. Mas às vezes tem lugares que não se justificam, sei lá, uma estante é de alvenaria e tem mofo na estante, como assim? Então, verifique essas questões na casa. Outra coisa, vazamento de torneira, vazamento de chuveiro, é aquele pingo que não para de cair, você já chamou a pessoa para ajeitar e não teve jeito. Então, todos esses sinais são sinais de que sim, o ambiente está carregado. Todos os ambientes eles precisam de luz, ar, renovação. Então, como fazer para resolver esse problema?
Olha, por que não rezar os salmos 54, 66 e 91, aspergindo água benta na sua casa inteira, de dentro para fora, tá? E se você mora numa casa, por que não jogar um pouco de sal grosso no entorno da casa, né? Já que o sal grosso tem esse poder de repelir energias ruins. Faça isso, as coisas vão melhorar. Muito bem. Então, a pergunta parecida veio aqui de Maria Eduarda dos Bancários. Como eu limpo a minha casa das energias inimigas? Pois é, Maria Eduarda. Olha só, energias inimigas, a gente se depara com elas, infelizmente, o tempo todo, né? Às vezes a gente está tratando até bem uma pessoa, sendo legal, como a gente deve ser, e a pessoa ali nutrindo uma série de sentimentos negativos por você, porque na realidade a pessoa está infeliz, está de mal com a vida, né? Para quem é assim, vai se tratar, vai fazer terapia, vai para um exorcista. Agora, não fica catruzando a vida dos outros, não, porque você não tem esse direito. Mas, né, não é todo mundo que tem essa consciência. Então, vamos lá. Todas as religiões, eu falo isso com o máximo de respeito à diversidade religiosa, até mesmo porque qualquer forma de intolerância religiosa é crime, tá? Inafiançável, imprescritível. Lembre disso. Então vamos lá. Quando eu falo das religiões, eu falo de todas elas com muito respeito. Então, todas as religiões têm as suas orações, os seus sacerdotes, pode ser o padre, o pai de santo, o pastor, não importa. Seria interessante você recorrer a alguém que tem uma certa autoridade dentro da sua religião para fazer rezas, né, orações e limpeza na sua casa. Se você se sente capacitada para fazer a limpeza você mesma, olha só, você pode pegar uma latinha velha, uma latinha de leite condensado, alguma coisa do tipo, tá? Secou a lata, você coloca dentro dessa lata sal grosso, alecrim e erva doce. Pois é, e você coloca um carvão em brasa e você vai dá uns furinhos na lata, né? E você vai defumar a casa inteira, de dentro para fora. Então, não vai ficar energia ruim alguma. Se você quiser depois jogar ou alfazema ou então lavanda pela casa, eu recomendo. Olha, desde a pandemia, não tem aqueles sprays, né, que a gente passa álcool nas mãos, então lá em casa tem vários, alguns com álcool para higienizar as mãos e vários outros com alfazema para limpar o astral da casa, tá? Então faça isso às 6 da noite, que é a hora da Ave Maria, né? Aproveite, faça suas orações, que eu tenho certeza que tudo vai melhorar, tá bom? Olha só, mais uma pergunta. Lucinda, do Brisamar, está dizendo: quando minha avó morreu, eu senti cheiro de rosas no dia seguinte. O que isso significa? Lucinda, isso significa que sua avó, com certeza, era uma pessoa muito boa, uma pessoa de um espírito muito elevado, muito bem trabalhado, um espírito muito cheio de caridade, boa vontade. Então, provavelmente, um espírito assim, com tanta evolução, não reencarna, a menos que queira, né, voltar para esse mundo aqui. Ai, ai, ai. Então, sua vozinha partiu, mas com certeza ela agora é um ser de luz que vai estar iluminando, protegendo, abrindo os caminhos para você e para a sua família. O cheiro de rosas nos remete à energia divina, à energia dos anjos, à energia de Nossa Senhora. Então é um cheiro maravilhoso, foi um sinal que a sua avó mandou para dizer: olha, vocês estão com saudade, mas está tudo bem e eu continuo, de alguma maneira, cuidando de vocês, tá bom? Muito bacana isso. Muito bem, temos outra pergunta aqui do Jailson. Jailson é do bairro do Roger, ok? Entrei na casa de um amigo, ouvi rosnados e senti vultos e cheiro de carne podre.
Não havia pets e a casa estava limpa. Gostaria de saber o que isso significa. Jailson, corra! Porque se não havia um cão na casa para rosnar, se a casa estava limpa, se não tinha nada estragado na geladeira e você percebeu todas essas coisas interagindo, nós temos aqui sinais muito claros, minha gente, de energia demoníaca. Do jeito que a energia angelical ela é linda, energia angelical tem cheiro de flores, tem cheiro de açúcar, né? Tem uma sensação de bem-estar, né? Você tem vontade de rir, é uma coisa muito bonita. A energia demoníaca, socorro Deus, eu vou até fazer o sinal da cruz aqui, porque é uma energia que fede realmente a carniça, é uma energia totalmente horrorosa. Tenho certeza que a casa estava escura, tenho certeza que a casa estava com pontos de mofo, de infiltração, por mais que seu amigo tentasse cuidar da casa, mas a casa devia ter um clima muito desarmonioso, muito desconfortável. E essa coisa do rosnado, muitas vezes, são espíritos obsessores que não têm evolução alguma. E aí você viu vultos, né? Porque muitas vezes esses espíritos não têm nenhuma forma, né? O ectoplasma deles é uma mancha, um borrão, uma coisa assim, turva, e eles rosnam, né? Porque na verdade eles só exalam ódio. Então uma casa dessas precisa de uma limpeza espiritual urgente. Olhe lá se não estiver precisando de um exorcismo. Então, nós vamos agora para um breve intervalo. Uau, que perguntas intensas! E temos mais, viu? Assim que a gente retornar. Até já! Invista já na segurança do seu lar e do seu negócio. O Grupo Alerta lhe oferece diversos serviços, entre eles o de segurança eletrônica. Conte com quem já tem confiança e credibilidade no mercado. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Além da segurança eletrônica, você ainda pode contar com a tranquilidade de ter uma excelente segurança pessoal, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da Prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil. Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia. Tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. Precisando de serviços para sua empresa? Com a Alerta Serviços você garante qualquer modalidade de trabalho de forma ágil e econômica. Aproveite as melhores condições para o seu negócio.
Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com o padrão de excelência do Grupo Alerta, acesse nossas redes. Ok, voltamos. Muito bem, temos mais perguntas. Olha só, essa moça aqui, Flávia, do Manaíra, ela está me perguntando o seguinte: eu peço receitas de banhos, aí 2 pontinhos. Ela quer purificação e proteção, e outro banho para atrair amor e dinheiro. Tá certa, Flávia, né? Tá certa, por aí mesmo. Muito bem. Então, um banho de purificação para você tirar de você qualquer tipo de energia negativa. Deixa eu explicar uma coisa. A energia negativa, ela, muitas vezes, ela é adquirida. Veja só, uma pessoa não precisa ir para um lugar escondido, fazer uma feitiçaria bem macabra e mandar aquilo ali para você adquirir energia negativa, não. Às vezes, um simples olhar de alguém que está ali, está entendendo, todo corroído de inveja, de recalque ou qualquer porcaria do tipo, me desculpe a expressão, já é o suficiente para te mandar, uma energia negativa considerável. E a gente não controla isso, porque a gente controla as questões que estão na gente. As questões que estão no outro, aí para nós, de certa maneira, é intangível. Mas vamos lá. Um banho de purificação, tá? É um banho com sal grosso, anil, é aquele anil azulzinho de colocar em roupa, e lavanda. Mistura tudo numa bacia, tá? E faz o teu banho normal. Depois você prende o cabelo e toma esse banho do pescoço para baixo, tá? Vai tirar qualquer encosto, qualquer negatividade. Depois você pode dar uma passadinha rápida assim no chuveiro, porque tem pessoas que têm pele sensível e o sal pode irritar a pele, né, de alguém. E é um banho que vai lhe ajudar muito. E se você quiser, na sequência, para trazer essa paz e completar essa purificação, você faz um banho de erva doce. Você ferve o chá de erva doce, você coa, e aí você toma um banho de cabeça, tá? E você vai dormir. O ideal é fazer esse banho de limpeza ou na lua nova ou na lua minguante. Aí, quando estivermos, tá, na lua crescente, então, Flávia, temos um banho que é muito bom, mas bom assim num nível incrível. Eu digo porque eu já fiz e todas as vezes que eu fiz, olha, foi sucesso. É um banho que atrai tudo: amor, boas energias, positividade, dinheiro, né? E por aí vai. Simples. Você vai ferver 7 paus de canela e 21 cravos da Índia, tá? E aí você deixa ferver por uns 7 minutinhos, pronto. Aí tirou da panela ou do caldeirão, coou e deixa esfriar. Quando esfriar, você vai macerar um molho de salsa verde, aquela que a gente compra no supermercado, naquela área de temperos verdinhos, tá? Então macera a salsa, coa esse banho e você pode tomar de cabeça. E aí, minha filha, é só sucesso, viu? Faça. E eu recomendo para todo mundo, porque são banhos que só fazem bem. Vamos lá, então. Como faço para me proteger do olho gordo e da inveja? É uma pergunta de Márcio, do Brisamar. Ok, Márcio. Você deve andar sempre com algum amuleto. Eu digo para as pessoas, não saia de casa de peito aberto. Você está me vendo aqui, parece que eu estou de peito aberto? Não, eu estou aqui com uma japamala, tá? Isso aqui é um terço budista, todo de olho de tigre. Eu estou aqui com pulseiras no meu pulso, eu vou mostrar aqui, pronto. É olho grego, é obsidiana, né? Tem mais cristal aqui, que é um olho de tigre combinando com o colar. Aí aqui eu tenho essa pulseira vermelha dos 7 nós da Cabala.
essa daqui de ágatas coloridas, né? Aí, dependendo da cor do cristal, há várias as funções. Um cristal mais avermelhado te dá energia, um cristal verde protege tua saúde, um cristal preto é de proteção. Gente, por que não usar dentro do bolso uma turmalina negra? Uma pessoa muito negativa, se ela chegar perto de você, é capaz da pedra explodir, como já aconteceu comigo, da pedra se craquelar no meu bolso. E aí você compra outro cristal, porque antes um cristal do que você, né? Então, sempre saia de casa com seus amuletos. E aquela história, né? Rezar antes de sair de casa, agradecer ao retornar para casa, procurar ser uma pessoa boa, correta, honesta, digna, sincera, né? E dessa maneira as coisas vão fluir. Ah, outra coisa interessante, por que não colocar umas plantas na sua casa? Comigo ninguém pode, espada de São Jorge e uma bela pimenteira. Muito bem, vamos lá então. Como saber se uma pessoa está possuída por maus espíritos e como resolver o problema? Maria José, que nos pergunta isso, lá de Mangabeira. Olha, Maria José, que pergunta, né? Como saber se uma pessoa está possuída por maus espíritos e como resolver o problema. Maria José, assim, de vez em quando, as pessoas têm doenças mentais. E assim, vamos naturalizar essa questão da doença mental, porque do jeito que a gente pode adoecer de qualquer órgão do corpo, do fígado, do coração, dos rins, pode adoecer também do cérebro, né, da cabeça. Há pessoas que têm na família históricos de bipolaridade, de esquizofrenia, de coisas assim que não são escolhas, são doenças. Então, para isso existe a medicina. Procurar um profissional médico é sempre bom. Não confie em nenhuma pessoa que se diz muito espiritualizada e manda você largar tratamento médico. Isso não se faz. Dentro de uma espiritualidade séria, você faz o tratamento médico e, paralelamente, você faz também o tratamento espiritual. Porém, se essa pessoa começar a mover objetos com o poder da mente, começar a explodir as lâmpadas dentro de casa, se essa pessoa começar a falar em línguas estranhas que essa pessoa nunca estudou, a pessoa começa a falar em latim, aramaico, grego, hebraico, sânscrito, essa pessoa levita, essa pessoa exala um fedor de carne podre, querida, chama o exorcista, seja lá qual for a sua religião, porque aí sim nós temos algo muito poderoso e muito nefasto que está tomando conta da matéria da pessoa e essa pessoa precisa ser liberta, ok? Vamos lá, mais uma pergunta. Severino do Cristo Redentor, muito bem. Qual seria o ritual para trazer paz para dentro de casa? Ah, seu Severino, vamos lá. Existe um tipo de madeira que a gente queima como se fosse um incenso, que se chama palo santo. Onde é que eu vou encontrar palo santo? Olha, você pode comprar pela internet, né? Certas lojas grandes da internet vendem de um tudo. Ou então, você pode procurar em lojas de artigos religiosos, que vendem artigos religiosos de todas as religiões, tá? Sem preconceito aqui, pelo amor de Jesus. Muito bem. Então, o palo santo, você queima, é uma madeira meio oleosa, ela demora um pouquinho para queimar, mas ela tem um cheiro, assim, sensacional, que é um cheiro de incenso de igreja. E você vai queimando pela sua casa com a mão esquerda, fazendo o sinal da cruz, tá? E rezando, orando, pedindo para que todos os 72 anjos da milícia celeste, os anjos cabalísticos, limpem e livrem a sua casa de todo e qualquer mal. Então, queime o palo santo. Se por acaso a madeira apagar, você acende de novo, seja persistente. E quando você terminar de rezar a sua casa toda, de dentro para fora, deixe janelas e portas abertas.
você vai riscar a soleira de cada porta com aquele carvãozinho da madeira, dizendo que nada de ruim, em nome de Jesus Cristo, vai entrar aqui e em nome dos 72 anjos cabalísticos de Nosso Senhor, tá bom? Vamos lá então. Qual é a pergunta? Pergunta número 10. Ambientes onde ocorrem crimes. Eu vou até dar um gole d'água, porque realmente essa pergunta é séria. Deixa eu respirar. Ambientes onde ocorrem crimes e situação de sofrimentos são perigosos? Nossa, essa pergunta vem de uma moça chamada Gabriela do Alto do Mateus. Bora lá, Gabriela. Se ambientes onde ocorrem crimes e situações de sofrimento são ambientes energeticamente perigosos? Com toda certeza. Vamos lá. A energia do sofrimento, a energia da dor, a energia do desencarne que ocorre em situações assim trágicas, feias, difíceis, nossa, é uma energia pesadíssima, é uma energia de revolta, é uma energia totalmente antagônica, é uma energia resistente, violenta. Então, o que acontece com o ambiente? O ambiente é feito de toda uma estrutura sólida, mas na realidade energia é tudo, energia está em cada molécula dessa água, em cada molécula da roupa que eu visto, das paredes aqui que nos cercam, enfim, tem energia. Então, quando uma experiência nefasta acontece no ambiente, aquele ambiente fica impregnado, sim, de uma energia, né, post-mortem, né, e uma morte muito dolorosa. Então, é preciso, sim, que se chame alguém que entenda profundamente da espiritualidade, que tenha todo um preparo para lidar com essas energias pesadas, para limpar aquele lugar, para livrar aquele lugar do sofrimento e tornar aquele lugar habitável novamente. Não é por acaso que lugares onde ocorreram grandes tragédias são lugares repletos de assombrações. O que significa isso? Eu não acredito em assombração. Problema seu, que existe, existe, tá? Então, se a gente é mais do que um corpo, se a gente tem também uma alma, é lógico, né, que essa alma vai replicar o que a gente era em vida. Então, se de repente a situação é trágica, é horrível, se ali tinha uma boca de fumo e crimes horrorosos aconteceram, a energia está lá, está aprisionada. Se de repente o lugar nem era isso, era um lugar onde, sei lá, se deu um incêndio, como aconteceu num certo edifício muito famoso lá de São Paulo. Diretor, será que eu posso dizer o nome do edifício? Posso? Edifício Joelma. Quem quiser procurar essa história no YouTube vai encontrar, viu, muita história. O edifício Joelma foi um edifício que nos anos 70 pegou fogo e naquela época não havia preparo dos bombeiros, nem preparo do prédio para que as pessoas pudessem se salvar, então muitas pessoas tiveram uma morte horrível. Mas essa história começa lá atrás com o crime do poço. Era uma região onde haviam casas e um determinado rapaz, que era um professor de química, que morava com a mãe e as irmãs, ele apresentou para elas uma namorada, que ele disse que era o seu amor, e ele queria casar, porém a mãe e as irmãs, na época, isso é passado, 1900 e bolinha, disseram que a moça era mal falada, não era uma moça bem vista. Em suma, botaram toda a terra do mundo para o rapaz não casar, fizeram um inferno na cabeça desse rapaz. Esse rapaz surtou e ele matou a família. O que aconteceu? Ele jogou os corpos, tanto da mãe quanto das irmãs, num poço que tinha nos fundos desse casarão antigo. É lógico que os vizinhos deram por falta das pessoas e começaram a sentir o odor cadavérico, putrefato, né, subindo. Então, os vizinhos acharam estranho, questionaram ele disse que não sabia de nada, mas os vizinhos chamaram a polícia. Quando a polícia chegou, que se deparou com aquela situação, chamaram o corpo de bombeiros. Olha só, a situação era tão séria
que 2 bombeiros que desceram para resgatar os corpos pegaram infecção cadavérica e morreram. E esse rapaz se matou enquanto o crime era descoberto. Então, essas casas, passou-se o tempo, foram derrubadas e nesse terreno, minha gente, que nunca foi purificado, ergueu-se o edifício Joelma. E o que aconteceu foi um curto-circuito que ninguém explica até hoje, que ceifou vidas e vidas e vidas. O lugar foi reformado, mudaram o nome, etc. e tal, mas até hoje os relatos de aparições sobrenaturais são seríssimos e há registros fotográficos, minha gente, dos anos 70. Não tinha como haver manipulação não, tá bom? Então, sim, esses ambientes de sofrimento são muito perigosos e precisam ser exorcizados. Bom, depois dessa pergunta, né? Vamos dar um intervalo e aí a gente volta já já. Para garantir a segurança no percurso de qualquer transporte de valor, conte com o Grupo Alerta. Formado por uma família de empresas, o Grupo Alerta é o que mais cresce no Nordeste. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com o padrão de excelência do Grupo Alerta, acesse nossas redes. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Perdi minha mãe com 10 anos, tive que ter uma responsabilidade de tomar conta de uma casa. Conheci meu esposo e fiquei morando aqui no Centenário de aluguel, mas era horrível. O dono pedia ou o dono ia precisar. Tinha que entregar e procurar outra nas carreiras. Essa realidade vem sendo mudada pelo governo da Paraíba. Milhares de famílias paraibanas agora têm um lar para chamar de seu. Bora, Paraíba! Bora conhecer a história da Dona Vera? Aqui foi entrada zero, foi ótimo. A gente já investiu bem muita coisa porque as condições foi melhor. O governo melhorou a nossa vida. Com os programas Parceiros da Habitação e Cidade Madura do governo da Paraíba e em parceria com o governo federal, até o final do ano serão 17 mil moradias viabilizadas, beneficiando os que mais precisam. Acolhendo também comunidades quilombolas, ciganas, indígenas, transformando vidas por todo o estado. Governo da Paraíba. Vem pra cá, meu coração, no melhor São João da região. As melhores atrações nacionais e regionais. A festa começa com Safadão e Matheus e Cauã. E continua com Vitor Fernandes, Bel Marques, Xande Avião, Rafaela Santos, Pablo, Priscila Sena, Natanzinho Lima, Limão com Mel, Tarcísio do Acordeon, Iguinho e Luninha, Zé Vaqueiro e Dorgival Dantas. E tem muito mais atrações. É muito mais emoção, festa bonita. É coração, é São João, é Santa Rita. De 12 de junho a 6 de julho, viva o melhor São João da região. Prefeitura de Santa Rita, a gente faz o melhor São João. Invista na segurança do seu veículo ou da sua frota. O rastreador veicular da AlertaSat garante controle do seu veículo. Conte com nossos serviços de rastreamento veicular e de frota, além de câmeras de monitoramento para veículos de grande porte. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com a AlertaSat, o seu veículo está completamente monitorado, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. Vem aí, Benito de Paula, com o show Do Jeito que a Vida Quer. A voz inconfundível de um dos maiores artistas do Brasil está chegando a João Pessoa. Benito de Paula, com a participação de Bruno Veloso. 17 de agosto às 19 horas no Teatro Pedra do Reino. Ingressos à venda no site da Ingresso Digital e nas óticas Rocha Prime.
aí, estamos de volta. Muito bem. Então já temos mais perguntas na sequência. Jeremias, evangelista, ele botou o nome dele aqui, do Altiplano, está me perguntando se as práticas da magia vão contra os ensinamentos de Cristo. Bom, vamos lá. Que tipo de magia você está falando, né? A gente sabe muito bem que os ensinamentos de Cristo eram ensinamentos baseados no amor, baseados na caridade, baseados na justiça social. Cristo, quando chegou na Terra, ele não foi bajular quem era rico, quem era poderoso, quem era importante, não. Ele foi abraçar quem era gay, quem era pobre, quem era desprezado pela sociedade, as mulheres que eram mal vistas, as pessoas que eram doentes e não tinham como se tratar. Ele foi acolher e ele foi cuidar dessas pessoas que a sociedade tanto rechaçava. Então, Cristo nos ensina que a cura, o bem, o acolhimento é sim a ordem do dia, todo santo dia. Então, se você trabalha magias no sentido de promover aquilo que é bom, proteção, saúde, amor, paz, prosperidade, você está seguindo a palavra de Cristo à sua maneira, lógico, porque cada religião tem a sua interpretação. Então, desde que você esteja fazendo o bem, você não está contrariando de maneira alguma os ditames cristãos. E, aliás, é muito mais importante você ser esse tipo de pessoa boa, tá? Do que você ser aquela pessoa hipócrita que vive com Deus na ponta da língua, mas é capaz de fazer as atitudes mais falsas, mais feias, mais invejosas, mais baixas, mais vis que se pode pensar, ok? Muito bem. Número 12, nós temos aqui outra pergunta. Qual é um santo ou uma santa de muito poder para se pedir um milagre? Rosana, ela fala do centro. Olha, Rosana, existem muitos santos e santas que são assim fenomenais. Agora, se você está perguntando assim, santos que são muito queridos dentro das crenças populares, vamos lá. São Bento, maravilhoso. São Miguel Arcanjo, excelente. Santo Antônio, Santo Expedito. Esses santos, eles são tidos como santos das causas impossíveis. Então, eles são muito solicitados, justamente porque eles têm um poder de agir, um poder muito rápido. E em relação às santas, olha, Santa Rita de Cássia é conhecida como uma santa de, assim, milagres incríveis. Tanto é que o corpo dela, até hoje, não se decompôs. É um corpo incorrupto, né? Está lá, guardado pela Igreja Católica. Temos outra santa maravilhosa, que é Maria Madalena. Outra santa muito poderosa, Joana d'Arc. E outra santa que eu acho simplesmente linda e incrível é Santa Sara Kali. Então, são santas de muito poder, Santa Bárbara. E você, com fé, com boa vontade, com o coração realmente aberto para o bem, né? Faça uma novena para qualquer um desses santos, ofereça uma vela branca por dia, reze um rosário, que eu tenho certeza que a sua demanda vai ser, sim, atendida. Muito bem. Vamos lá, então. Existe um ritual para cortar laços com pessoas do passado que ainda me afetam? Eita, essa pergunta veio de Daniela, aqui do bairro dos Ipês. Ok, Daniela. É complicado, né? Quando a gente quer sair de uma relação, sair de uma história, seja lá ela qual for, e aquela pessoa fica com aquela obsessão perseguindo a gente, tornando a nossa vida cada vez mais difícil. Então, existe sim um ritual para cortar laços. Esse ritual é simples.
você vai colocar num prato branco 2 velas brancas, tá? E você vai fazer um círculo de sal em torno dessas velas. É bom firmá-las assim, bem firmadas. E você vai colocar um cordão, fazendo uma amarração de uma vela para a outra. Uma vela vai simbolizar você, a outra vela, a outra pessoa que você quer que desapareça da sua vida, que te esqueça, que te deixe em paz, tá? Você vai fazer todas as orações possíveis e imagináveis para esses santos, né, que operam milagres. Acenda as velas e veja como é que essas velas vão se consumir. Eu tenho um palpite, eu tenho uma intuição. Eu tenho praticamente certeza, Daniela, que a sua vela vai partir o cordão primeiro. E aí esse cordão em chamas vai cair para o lado da outra vela que vai se desmantelar toda. Significa a questão do sofrimento e a dificuldade do desapego. Mas se esse apego está intoxicando sua vida, que o desapego se dê, tá? Então essa feitiçaria é um ritualzinho, é uma simpatia inofensiva. Você pode pedir para o seu anjo da guarda para cortar os laços com quem você não quer mais, tá joia? Muito bem, Bruxa Mariana, meu ascendente é em Escorpião e meu sol em Câncer. Ai, meu Deus! Isso explica porque sou tão intuitiva, mas às vezes dramática? Luísa não quis dizer de onde é. Luísa, querida, olha, você é dramática, assim, né? Você é Maria Mar, Maria do Bairro, Maria Mercedes, né? Tudo junto e misturado. Então, vamos lá. O fato de você ter o Sol em Câncer traz para você o ascendente, né, de Escorpião, e aí você junta os 2 elementos da água. Porque tanto Câncer é um signo da água, quanto Escorpião também. Olha o chororô, né? Olha a dramaticidade, né? Olha o quanto você se debulha em lágrimas. Isso é bom? Olha, se for para desintoxicar você, é bom, mas também não é bom a gente demonstrar fraqueza e vulnerabilidade para os outros, não, porque às vezes os outros pegam isso e tiram proveito. Cuidado, tá? E aí, como você tem um ascendente em Escorpião, e Escorpião, apesar de ser um signo da água, é um signo que é regido por Plutão, e Plutão está vinculado ao deus Hades, lá do submundo, viu? Enquanto que a Lua está relacionada a Câncer e a deusa Selene, tão linda. Então, usa um pouco esse teu lado Escorpião, tá? Para ser firme, para ser mais dura em certas situações que você não vai deixar de sentir. Você apenas vai lidar com um pouco mais de racionalidade, tá joia? Muito bem. Então vamos lá. Número 15, Elias, dos bancários, pergunta: sonhei com uma carta do tarô. Isso tem algum significado mágico? Com certeza, Elias. E você está me falando aqui que você sonhou com a carta 13, que é o arcano maior da morte. Gente, essa carta, por favor, não se apavorem. Ela é muito boa, porque a morte no tarô não necessariamente está aqui traduzindo que você, Elias, vai morrer. Não é isso não. Elias, a morte aqui significa transformação, transmutação. Ou seja, se você está querendo realmente assim mudar coisas na sua vida, fazer com que coisas se movimentem, se transformem, mudem, enfim, né? Se ressignifiquem, essa carta é uma carta perfeita para você entender que a hora é agora, a vida é aqui, né? Há outras dimensões também, mas enquanto a gente está aqui, a gente tem que fazer tudo acontecer e a gente faz acontecer agindo. O movimento é vida e o movimento é o que faz as mudanças chegarem para nós. Então, minha gente, foi um prazer responder essas perguntas. Aguardo vocês na semana que vem, tá joia? Beijo no coração, energias positivas.